Olá, boa noite! E nessa sexta-feira, mais um encontro entre fraudeiras para a gente conversar sobre fraldas ecológicas e principalmente tirar as dúvidas de quem está adentrando nesse mundo. Então, a ideia dessa live é que eu fale tudo o que eu conheço e que eu acho importante sobre fraldas ecológicas, principalmente as perguntas mais frequentes que chegam para mim, e que vocês tragam também quais são as perguntas que vocês têm, e a gente vai tirando essas dúvidas aí e deixando mais simples o compreendimento sobre as fraldas ecológicas e também melhorando aí o uso, né? Que eu sei que de início, principalmente, a gente passa por alguns perrengues, algumas dúvidas, algumas coisas que esse suporte é muito importante. Então, tragam suas dúvidas, por favor, sejam bem-vindas e bem-vindos, né? Ok, eu vou começar um passo a passo, né, do que eu considero importante sobre as fraldas ecológicas. Conforme for surgindo as dúvidas, vocês vão trazendo para mim. Eu não vou fazer uma live muito longa, a ideia aqui é que seja assim, meia hora, 40 minutos. Se vocês trouxerem bastante assunto, daí pode ser que dure mais. Vou começar apresentando, para quem não conhece, o que é uma fralda ecológica. E vou apresentar, claro, mostrando as fraldas Maiaru, mas existe uma diversidade muito grande de fraldas aí no mercado, tanto nacional como internacional. Então, essa aqui é a fraldinha recém-nascida. Deixa eu desamassar ela, que ela tá aí, assim. Essa é a fralda recém-nascida. Essa aqui é a Super Sec, que ela também é muito usada como uso noturno. E para quem sempre nos acompanha de anos anteriores, sabe que todos os invernos a gente faz o desafio noturno. E sim, esse ano nós vamos ter também. E amanhã eu vou estar lançando o desafio noturno, vai ter desconto, vai ter coisa aí que vale a pena acompanhar. Até porque a fralda noturna, ela é a Super Sec, né? Ela é uma das favoritas aqui da loja. É o que mais sai, o pessoal ama de paixão. Eu amo de paixão também, porque ela segura muito bem. É uma fralda, assim, sensacional. E temos a versão diurna, que é com um tactel por fora, então ela é mais leve nesse aspecto de tecido, porém não segura tão bem, porque o Microsoft, ele... como é que diz? Ele repele a umidade, então quando a umidade chega nele, ele segura pro lado de dentro, então por isso que não causa vazamentos algum, quer dizer, é bem difícil ter vazamento. E no caso, a RN também é feita desse mesmo material, já prevendo que o início de uso com fraldas ecológicas é um pouco mais conturbado, já que as famílias ainda não têm conhecimento de como usa, os absorventes estão novos, então tem menos absorção, então a gente decidiu de um tempo para cá, a gente só faz a RN com externo em Microsoft para diminuir essa dificuldade inicial. Já que eu mostrei a RN, vou falar um pouquinho sobre ela. Aqui ela tá no maior ajuste e é, na verdade, o ajuste que a gente usa em bebês acima de 3 quilos. Então, normalmente, quando sai da maternidade, a gente já usa ela toda aberta assim, tá? Normalmente, né, a maioria dos casos. Mas... o que vai mudando ao longo do tempo que a criança for crescendo é aqui na cintura. E ela também tem esse refúgio aqui, dando mais espaço de respiro para o umbigo, tá? As nossas RNs, esse ajuste central, que é esse ajuste aqui, ó, ele é feito mais para bebês prematuros, tá? Então, ela pode e deve ser usado desde prematuro. E as pessoas que têm prematuro em casa e usam nossa fralda RN, elas dizem assim que usam por muito tempo essa fralda, tipo 6, 8 meses. Então é um investimento assim muito bom. Por mais assim, tô com um bebê prematuro em casa, será que vale a pena o investimento?
Vale, porque a gente sabe que o prematuro ele demora um pouquinho mais para se desenvolver e esses meses a mais que se prolonga vale bastante a pena, porque não serve outra fralda. Não adianta tentar colocar uma tamanho único em um bebê abaixo de 3 quilos, que não vai caber. E eu digo mais, as nossas fraldas, elas foram feitas para servir até 3 anos e meio, 4 anos. Então, com 3, 4 meses, ela ainda é um pouco grande e pode ter bastante vazamento nesse período, tá? Então, é bom entrar em contato se tiver com vazamentos nesse período, para mim dar algumas dicas de como diminuir isso, mas por ela ser uma modelagem que vai até o desfraude mesmo, né, ela tem uma modelagem que não é muito compatível com o recém-nascido. Até que, ó, aqui ela tá fechada no menor ajuste, né? Se eu comparar no maior ajuste da RN, mesmo assim ela ainda é maior, tá? Então, quando as pessoas passam de uma para outra, às vezes tem um pouco de dificuldade, porque mesmo assim tem diferença. E para vocês verem, ó, ela inteirinha aberta, ela é muito maior. E não teria como fazer uma adaptação de uma fralda que vai até 3 anos e meio numa criança que acabou de nascer e tem ali 3 quilos. Ai, sejam bem-vindas, bem-vindas, bem-vindas. Vi que tem mais gente entrando, então sejam todas bem-vindas, principalmente suas dúvidas. Então vai deixando as dúvidas aqui, que a ideia é fazer uma assessoria coletiva, né? Tirando dúvidas que vocês tenham. E, ao mesmo tempo, contando tudo que eu acho importante, né? Sobre as fraldas ecológicas, porque quem tá adentrando ao mundo, eu entendo que ainda não tem tanta dúvida, talvez. E aí, as dúvidas vão surgindo conforme vai usando ou conforme a gente vai falando sobre o assunto. Então, por que, né, escolher as fraldas ecológicas? Quais são os benefícios? Primeiramente, no meu ponto de vista, hoje é o bebê, né? Então, sim, com as fraldas ecológicas a gente tem muito menos assadura do que tem com fralda descartável, né? Pra vocês terem uma ideia, minha filha mais velha usou fralda descartável, ela vivia assada. Quem tem bebê e usa fralda descartável sabe que é muito comum, tanto que a gente usa muita pomada para poder prevenir e mesmo assim a gente não tem milagre, causa muita assadura. E com as fraldas ecológicas, eu não vou dizer assim, nunca tem assadura. Mas, por um exemplo, com o meu filho, que eu optei por fraldas ecológicas e usei fraldas ecológicas desde o 3º dia de vida dele, porque na maternidade eu não usei, teve essa questão de, inicialmente, ele começou a ter umas assaduras e eu comecei a observar e me irritar com aquilo. E, inicialmente, com fraldas ecológicas, muitas vezes acontece várias coisas. Acontece muito vazamento, a gente não consegue ajustar direito, porque, inicialmente, com o bebê recém-nascido, principalmente, são várias coisinhas. E ele começava a ter assadura. E foi assim até os 6 meses de vida dele. E daí eu ficava, assim como na descartável, deve ser normal. Só que não, gente. E assim, eu tenho 6 anos de acompanhamento de muitas famílias no mundo das fraldas ecológicas, então eu já tenho uma bagagem de compreensão sobre isso. E sim, muitas famílias trazem casos pra mim. Ana, tá acontecendo isso. Tá assim, meu filho. E às vezes uns casos assim que dá muita dó, porque a gente sabe, né? A gente como mãe fica muito apreensiva nesse processo de assadura. E aí eu falo, tem que investigar. Porque com o Aruan, quando eu cortei, por exemplo, ele era microfibra. Quando eu cortei a microfibra, porque eu comecei a me irritar com microfibra por outros motivos, porque eu tinha um enxoval bem... muita coisa misturada, tipo absorvente de todos os tipos, porque eu testava muito pra mostrar pra vocês, né? E tinha fraldas de todos os tipos. E eu comecei a me irritar com a microfibra, porque ela era mais fedorenta, porque... não sei. Aí tirei ela do meu enxoval e milagrosamente o bumbum dele ficou branco e nunca mais entrou em processo de assadura. E durante os 2 próximos anos de vida dele usando fralda, ele nunca mais teve assadura.
E aí eu acompanho muitas famílias. E quando a família chega pra mim falando, meu filho tá tendo assadura por causa de fralda ecológica, porque quando eu uso o descartável não dá assadura, eu começo a investigar com essa família. E já teve muitos casos que só de corrigir a quantidade de sabão e água, a assadura desapareceu. Ou um liner diferente, ou seja, a criança às vezes apresenta alergia a algum material, né? Usou um liner, um forrinho diferente, pronto, já melhorou e aquele processo desapareceu. Então, é muito importante e muito interessante esse processo com a fralda ecológica, de que a pele fica mais saudável e é visivelmente mais saudável. Ó, primeira pergunta, qual material das fraldas é mais fresca para o bebê? Eu não sei, não existe um estudo em cima disso. O único estudo que eu já vi, eu vi 2 estudos em cima disso, assim, mas que não apresentava, de repente, um estudo aprofundado com resultados, né, muito elaborados. Tinha um que era internacional, que falava entre a descartável e a fralda ecológica, e daí mostrava que a descartável ia até 2 graus mais alto do que a fralda ecológica, né? Mais quente. E uma vez, uma amiga, a Dai, que ela tem até um Insta aqui, que é da Sol, eu não lembro exatamente, é Daiane Rúfulo, né? E aí ela fez um teste com algumas marcas, e usando diversidade de materiais, né? E ela fez um teste assim, ela pegava um copo com água quente e forrava assim, ó. Tipo, o copo tá aqui e ela colocava o tecido da fralda aqui em cima. E daí ela, com a sensação térmica, ela queria repetir esse teste com um termômetro, né? Mas ela fazia sensação térmica e sensação de umidade, não sei se ela colocava um copo em cima, agora eu não lembro exatamente, mas ela fez um teste e daí ela me contou depois, tipo, o que ela refletiu sobre aqueles testes que ela fez. E aí ela falou, por exemplo, que ela sentia que o pool trocava mais a temperatura, né? Então, quer dizer que ele é mais afetado pela temperatura externa ou interna do que os outros materiais. E que o nylon, o nosso nylon especificamente, esse aqui, ó, é o nosso impermeável, a gente trabalha com nylon emborrachado, então não é necessariamente o pool, que é uma película plástica, tá? O nylon emborrachado nada mais é que o tecido do guarda-chuva com uma camada impermeável, tá? Então, basicamente, assim, uma resina impermeável. E aí ela falou que com o nylon ela não sentiu essa troca. Ela colocava a mão aqui e ela não sentia superaquecer, né? E sim, a gente percebeu isso também. Outra coisa, a gente trabalha, por exemplo, com a RN com o externo de Microsoft. E muita gente olha para isso e pensa, puxa, mas isso é quente, né? Isso deve dar muito calor na criança. E desde que eu comecei a trabalhar com isso, há 6 anos atrás, a primeira vez, inclusive, que eu fui mandar uma fralda Maiaru pro Nordeste, eu só fazia fralda de Microsoft antigamente, porque eu sabia que era a mais potente, né? E aí, a primeira vez que eu fui mandar pro Nordeste, era uma cliente minha, a Thay, inclusive, acho que ela não tá aqui, mas a Thay, ela comentou, ai, Ana, será que isso é quente? Daí eu falei, ó, Thay, aqui onde eu moro, a gente nunca sentiu nada. As clientes que eu atendo normalmente do sul, porque a gente mora no sul, a gente não sente aquecer, a gente não sente, tipo, assadura por causa do calor ou brotoeja. Você vai ter que, né, ser a cobaia e me dizer se isso vai aquecer ou não. E aí, ela, assim, amou, tanto que ela virou super fã da Maiaru, ela sempre tava, assim, junto, né, nos bate-papo, enfim. E ela sempre até apoiou, assim, não, Microsoft é top, eu amo, e aqui não esquenta, e ela era do Nordeste. E, claro, de lá pra cá, a gente já teve centenas de clientes comprando no Nordeste, e todo mundo que dá o feedback, né, que tem esse receio, e que eu falo, não, compra que você vai ver que não tem isso, não vai dar brotoeja por causa da nossa fralda, ou diferença entre outras fraldas por ter o Microsoft. Pode comprar de olhos fechados, mas depois me conta se tiver qualquer problema. Eu sempre sou muito aberta, assim, não gosto de cliente com perrengue.
Ah, me dei mal, aconteceu tal coisa, não era como eu queria, eu dou um jeito de resolver. E aí, todo mundo que me responde sempre é unânime, que não é mais quente, não atrapalha. Tenho muitos clientes do Rio de Janeiro que olhavam pro Microsoft no acabamento e pensavam, meu Deus, isso aí vai esquentar. E depois que compra, nunca mais ninguém, tipo, nunca mais, né? Nunca tive ninguém que voltou e falou, nossa, não dá pra usar porque essas fraldas esquentam. São mais quentes do que outras. Nunca, nunca, nunca eu tive esse feedback, tá? Então, se alguém aqui já testou as nossas fraldas e acha isso, por favor, né? Venha contar, porque isso é uma coisa que nunca me chegou. Bem pelo contrário. Me chega ao contrário, tá? Já tive vários feedbacks no outro sentido, ó. Comprei achando que podia ser quente e não é, tá? Ok, deixa eu ver outro assunto. Gente, deixem suas perguntas que eu vou respondendo, tá? Sobre deixa eu botar aqui na minha frente minha cópia pra mim saber como seguir. Então, eu tenho, tipo, eu anotei várias coisas aqui que eu acho interessante, importante mostrando, né? Então, a fralda, ela é, como eu acabei de mostrar, né? A tamanho único, ela tem essa diversidade aqui na Maieru. A Super Sec, ela dura mais tempo, porque ela tem todo o tecido externo é de Microsoft, e o Microsoft, ele repele a umidade pra dentro, tá? Enquanto a diurna é de Tectel. A diurna, ela foi feita para durar de 3 a 4 horas, que é o tempo que a gente costuma fazer a troca, né? E a noturna, ela vai de 8 a 16 horas, dependendo da combinação de absorventes que você usar. Assim, em secagem não faz diferença. O que faz diferença entre esses dois materiais, no meu ponto de vista, é a leveza mesmo. Até, tipo, a fralda, a Super Sec, ela é mais pesada em si, né? Peso mesmo, tipo em gramas. Então ela tem mais presença, ela é mais robusta, assim, do que a de Tactel. A de Tactel é mais levinha. Então ela dá essa sensação realmente de que ela é mais fresca. Mas na experiência não tem uma diferença na pele. Ah, na pele essa aquece mais? Não. Essa aqui é super recomendada para o uso noturno porque ela segura mais tempo, né? E falando em tempo de segurar, né? A gente fala em absorvente, porque a fralda ecológica ela é feita por duas coisas. A capa, o externo, que vai segurar a umidade, e o interno, que vai absorver o xixi, que se a gente fosse comparar com uma descartável, aqui é o gel. E aqui é aquela película plástica por fora da fralda descartável. Ó, mais uma pergunta. Meu bebê vai nascer pequeno, máximo 3 quilos. Quais fraldas você indica para a RN? Moro em Porto Alegre. Eu vou falar da Maieru, porque assim... deixa eu ver... Eu não lembro, sinceramente, de outras marcas que as pessoas comparam e falam a Maieru é igual tal marca, dá pra confiar de olhos fechados, né? Mas o pessoal fala muito bem de Maieru, no sentido de, eu tenho várias marcas e a Maieru é a melhor, né? Então, eu tenho bastante desse feedback mesmo. Gente, se vocês forem aqui no nosso Insta mesmo, depoimentos, vocês vão ver muito feedback positivo. E isso que eu nem atualizei nas últimas, 6 meses, eu acho. Porque tem muito, muito, muito feedback. Eu, sempre que vou recebendo o feedback de vocês, quase sempre que eu lembro, eu tiro print e posto nos stories. Então, vocês vão acompanhando por aqui. A fralda Maieru RN, ela é assim, ó. Eu pensei em tudo aquilo que eu amaria se eu tivesse tido uma fralda RN, o meu protótipo de sonho de fralda RN. Na época com o Aruan, né, há 6 anos atrás, eu decidi usar a fralda ecológica e daí a gente vai vendo as propagandas e muitas fraldas se vendiam assim, de RN ao desfraude. E na época eu meio que caí nesse conto. Eu comprei uma fralda que era de RN até o desfraude. E meu filho nasceu meio comum, ele nasceu com 3,5, na média, né? Não comum, na média. E aí eu pensei, bom,
ele vai nascer na média, a gente já tava prevendo que ele ia nascer com mais de 3 quilos, então essa fralda aqui, que vai de RN ao desfraude, vai ser ótima. E daí eu comprei, acho que 2 marcas na época, 3 marcas. Eu comprei 3 marcas que vendiam esse fato de que vai RN ao desfraude, e ficou gigante, tipo, é que eu não tenho fralda impressa disso, né? Mas ficou tão grande que, sei lá, no 3º dia de uso, eu saí correndo comprar a fralda RN. Porque eu queria muito usar a fralda RN, mas eu tinha muito vazamento e ficava grotesco. Tipo, ai, gente, eu tenho foto aqui no nosso Insta, se vocês tiverem curiosidade. Há uns meses atrás, tinha uma série só de fralda RN. Até no IGTV tá essa série lá. São, tipo, uns 5 vídeos só sobre RN. Até daí, eu te indico você ir lá e assistir, porque daí eu esminuço tudo sobre RN. Eu falo sobre os tipos de absorventes para RN, como usar com RN. Tipo, se eu esquecer alguma coisa aqui nessa live sobre isso, lá tem tudo. E daí uma das capas do vídeo era a foto do meu filho com um tamanho único. E ele já tava, tipo, com 1 semana de vida. E eu deixei essa foto justamente para mostrar como é discrepante, né? Mesmo no menor ajuste e tal, é uma diferença bem grande. Eu acho que vale muito a pena ter RN, tá? Então a nossa RN, ela é modelo capa. Por quê? Deixa eu pegar o absorvente RN que eu tô sem aqui. Porque a gente coloca o absorvente aqui, ó, e veste a criança. Então, primeiro, mãe de primeira viagem, principalmente com fralda ecológica, né? Não tem que ficar encaixando no bolso, tecido externo que às vezes está impermeabilizado, enfim, um monte de dificuldade que às vezes as fraldas de bolso ou capa mais elaboradinha dá BO em vez de ajudar, tipo, atrapalha, né? Então a gente fez assim, abertinha, você coloca o absorvente aqui e veste a criança. Então é para simplificar ao máximo a vida dessa família. E assim, a gente já fez com o externo e Microsoft para evitar o máximo de vazamentos também. E na composição de venda no nosso site, isso para todas as fraldas, por um exemplo, eu vendo só a capa. E se você quiser comprar a sua capa e produzir seus absorventes, se você entrar em contato comigo, se você tiver dúvida, eu ensino, inclusive, a produzir. Tenho vídeos no YouTube ensinando a produzir. A gente tem um kit enxoval no nosso site, que é só as capas, só as fraldas, né? E os absorventes você pode produzir. Não vai um molde, mas vai um absorvente de cada para você ver como é que é. De repente, levar na costureira. Pegar na mão e ver como é que é o material, né? Porque às vezes a gente fala assim, absorvente de Melton. Existem alguns Melton no Brasil, né? Não existe só um Melton. E às vezes a gente pega uma qualidade de um Melton que não é legal. Então, assim, você pega na mão e vê como é que é. E tem a possibilidade de produzir também, tá? E é bem simples. Qualquer costureira faz. Qualquer mãe que queira faz, tá? Então, tá. Então, a nossa RN é esse modelinho. E daí, quando o bebê faz só xixi, ela pode simplesmente substituir o absorvente. E nas nossas composições de venda, é só a capa, se você quiser, e com os absorventes. E eu já vendo com os dois, tá? Eu não vendo só um, justamente porque é importante estes 2 tipos na venda desse produto em si. Por quê? Nos primeiros dias de vida do bebê, tudo vai ficar muito volumoso. Tudo mesmo, tá? Porque eles nascem, em média, 3,5 kg, saem da maternidade com 3 quilos, às vezes até com menos que isso. E eles são assim, né? Pra quem teve recém-nascido há pouco tempo, lembra? É muito, muito pequenininho, muito magrinho, sem gordura. Então, tem que ser algo bem delicado e que seja saudável, né? Não seja agressivo também, né? Pra aquela criança que acabou de chegar no mundo. E às vezes uma coisa tamanho único, que vai até 3 anos, às vezes não, né? Eu garanto que uma coisa que adapta até 3 anos não é feita, não dá pra adaptar pra uma criança que acabou de nascer e que é pequenininha, né? Então,
Esse absorvente, que é bem fininho, bem pequenininho, a gente até tem 2 composições lá. A lingueta, que ela é um modelo mais econômico, né? E o Prefold. Então, a gente tem essas 2 composições. E esse é o absorvente que você vai conseguir usar nos primeiros dias de vida dessa criança, tá? Depois, essa criança pegou um peso, até porque eles pegam um peso muito rápido, é 30 gramas por dia. Quando você vê em um mês, eles já estão, né, muito maiores. Então, em média, assim, de 7 a 15 dias, pode levar 20, 25 dias, um mês, dependendo da criança, o tamanho que ela nascer, a gente faz a transição pro absorvente de Melton. O absorvente de Melton, esse aqui, qualquer absorvente de Melton que a gente tem, porque a gente só tem um, ele vai de RN até o desfraude. Se a tua criança nascer com 4 quilos, provavelmente ela já vai conseguir usar o Melton e ficar ok. Se ela nascer com menos, provavelmente você vai precisar usar esse aqui menorzinho e depois você usa o Melton. E o Melton, ele tem 2 dobras. Essa aqui que eu fiz pra vocês, que é pra recém-nascido. E aí a gente usa aqui, tá? E aí, olha o bacana. Quando o Melton já servir nessa criança, você vai poder usar os 2 juntos para um uso, por exemplo, noturno, para durar mais. Então, esse aqui você não vai usar só por 15 dias e depois nunca mais usar. Não, você vai usar ele por bastante tempo como um reforço. Mesmo essa criança tem 6 meses, mas você pode pôr isso aqui lá, se for uma menina, bem no centro da fralda. Se for um menino lá na frente, né, perto do pipi, você vai aumentar as camadas com o mínimo de volume possível. Então, ele é muito bacana. E o pulo do gato do Prefold é que ele envolve a criança. Eu não vou mostrar aqui porque eu teria que pegar um boneco e... Mas o Prefold, ele é a evolução das fraldas Cremers, que são as fraldas de antigamente. Então eu tenho aqui, se você entrar na Mairu, ou me manda um direct, Ana, eu quero saber como usa o Prefold. E daí eu mando o link direto. E aí o Prefold, ele envolve a criança de um modo que... toda vez que sair o cocô, você tira isso aqui e consegue reutilizar a capa. Não vou dizer que 100% das vezes, mas aumenta a possibilidade de você reutilizar a capa. Por isso também que o Prefold é mais interessante em alguns casos, porque tem famílias que não vão querer reaproveitar e tá tudo bem também. E a lingueta tá lá pra ser prática, tá? Eu tento atender, né, os públicos que querem praticidade e aqueles que querem economia. Então a gente trabalha assim, querendo atender a todos. Deixa eu ver aqui, eu deixei passar 2 perguntas. Ai, não é pergunta, mas eu acho... Vamos lá. A Alice, a Mama Suíce, gente, é uma mãe bem legal também acompanhar o perfil dela. Ela mora na Suíça e usa fraldas ecológicas. E ela sempre faz resenha das fraldas que ela conhece lá e fala também das fraldas brasileiras, é muito legal. Capa, sem dúvida, é a melhor opção para RN. Aqui só fui de capa nessa fase. Ok. Lari, a Lari Justinos. Aqui fiz enxoval inteiro de fraldas de bolso TU. Resumo, passo a vida colocando fralda para lavar e secar. Devia ter comprado capa. Então, uma dica, Lari, é usar a fralda de bolso como capa. Eu fazia muito isso. Então, para quem não tá entendendo o que é capa e fralda de bolso, vamos por partes. Vou mostrar a diferença, tá? Eu vou pegar a capa em si para vocês verem. Então, a RN é uma capa, mas isso aqui também é uma capa. Ó. Então, esse é o interno de uma capa. Maiaru. Existem várias outras capas no mercado, tá, gente? E aí a gente põe o absorvente. Vou pôr só um aqui, porque deu zoom pra cá. O absorvente aqui, ó, dentro desse bolsinho. Tem um bolsinho aqui, atrás. O da frente não precisa nem usar, se não quiser, tá? Eu sou muito prática, eu já nem usava. Eu ia direto, assim. E fecha na criança, né? Pra menina é até bom, às vezes eu indico, quando tá tendo muito vazamento, eu falo, não usa o bolsinho da frente, porque tem um bolsinho aqui também, ó. Mas às vezes isso aqui acaba atrapalhando, principalmente quando a fralda é nova, não tá absorvendo muito bem e tal. Daí o absorvente, como ele é de algodão, ele absorve mais rápido desde o início. Então a gente veste assim. Isso aqui fica em contato com o bebê. Muitas famílias têm medo, porque a criança vai se sentir molhada, vai assar por causa do xixi. Isso aí tudo é mito. Não existe isso.
de assar por causa do xixi. Gente, o xixi hidrata a pele, inclusive. Tem aí a gente tem, né, essa questão de medo do xixi, mas não causa nada. O que causa assadura e mal-estar na criança é 60 substâncias químicas que tem na fralda descartável, é os 2 graus a mais que uma fralda descartável afeta no corpo do que um outro tipo de fralda. Então é esse tipo de coisa que a gente tem que ter mais medo para a saúde da criança do que o xixi ficar em contato. E a maioria dos casos das crianças não sentem o xixi, porque esse também é um medo da família. Eu falo, é mais um medo seu, uma preocupação sua do que da criança. A criança, até então, estava num meio aquoso, envolvida por água o tempo todo, e o que menos ela vai sentir é molhada. Ela vai ficar de boa. Se ela estiver incomodada com a fralda, não necessariamente é porque só tá molhada, mas é porque geralmente está gelada. Então já passou muito tempo com a fralda e a criança pode se incomodar realmente e quer trocar, tá? Então aqui a capa é isso. E a fralda de bolso é assim, ó. Então, no caso de usar a fralda de bolso, a gente coloca o absorvente dentro do bolso. Só que aí o que eu ia dar a dica pra Lari, coloca o absorvente por cima do bolso, assim, ó. E vai dar pra usar igual. O que muita gente fala quando, né, se imagina usando uma coisa assim é: meu, mas o absorvente vai ficar andando ali dentro, o absorvente vai se deslocar, vai amassar, vai vazar. Se a fralda estiver bem ajustada, tipo, bem colocadinha, ajuste bem feito aqui, principalmente, não vai ter espaço para o absorvente ficar balançando, se espremendo, saindo do lugar, virando lá dentro da fralda. O que acontece é se a pessoa não arrumar bem, ficar frouxo aqui, daí vai ter espaço, o absorvente vai cair mesmo, tá? Mas se você fechar bem fechadinho... Pra quem conhece a Maiaru de 2017 pra cá, que foi quando a gente surgiu, as nossas capas, além de ser todas da Microsoft, elas eram todas assim. Todas assim. Elas não tinham... E depois que eu fiz a transição, há uns 2 anos atrás, que aí eu fiz a capa com bolsinho, a fralda de bolso, pra ver se melhorava também, né, a aceitação, porque muita gente olhava pra isso e ficava, meu Deus, cadê o bolso? Porque no Brasil, o bolso é tem uma popularidade muito maior, né? Então é como se as fraldas ecológicas fossem melhor aquelas que tivessem bolso. Existe, né, essa crença, e muita gente gosta realmente mais da fralda de bolso, se sente mais confortável e tal. Mas não é uma verdade absoluta. Eu vejo muitas famílias se dando super bem com as capas. Inclusive, eu faço pesquisas constantemente aqui na nossa rede, e vira e mexe, eu pergunto quem prefere fralda de bolso e quem prefere capa, e praticamente bate o resultado a 50%. Às vezes um ganha, às vezes o outro ganha, então não existe melhor, porque essa é uma pergunta muito feita aqui. Qual é a melhor, capa ou fralda de bolso? Então eu falo assim, experiencie. A gente até tem um kit, a hora merchan aí, brincadeira. Mas a gente tem um kit no nosso site que é o Degusta Maiaru, que ele tem todos os nossos produtos. E daí, enfim, dá pra você degustar muito bem os nossos produtos. Pra quem gosta de Maiaru, já acompanha e quer saber mais, é um kit bem legal. E existe também o kit, um outro menorzinho, que agora eu esqueci o nome, que é com 3 fraldas. E essas 3 fraldas você pode escolher uma de cada. Você pode escolher uma capa diurna, uma fralda de bolso diurna e uma super sec. Assim você tem a experiência dos 3 modelos. E depois, se você escolher a Maiaru como a fralda oficial e você quer complementar o seu enxoval, você vem e daí escolhe aquela fralda que você mais gostou. É o que eu costumo indicar, né? É um consumo bem consciente. E pra quem já gostou de Maiaru e, puxa, será que eu compro realmente 100% do meu enxoval com a Maiaru? Assim, o que eu costumo dizer? Pode haver que lá na frente, puxa, não era bem o que eu queria. Hoje em dia, e não acho que vai mexer o mercado, existe muito mercado de venda de usados de fralda ecológica. Inclusive, se você quer começar, tá com receio, né, porque é um investimento alto, até porque é mais, assim, eu coloco entre aspas, porque gera uma certa economia se a gente comparar coisas descartáveis, enfim.
dá pra vender. Então, assim, por mais que lá na frente você se arrependa, eu quero trocar, dá. E outra, tem sim muita gente que compra, ama e depois volta aqui e fala, nossa, eu devia ter comprado o enxoval inteiro com a Maiaru. Então, eu sou daquela opinião. Pra quem pode e quer testar, testa, compra de pouco em pouco e daí vai, né, completando o seu enxoval. Pra quem quer testar, e eu li uma mensagem e me perdi. Então, pra quem quer testar, vai testando aos poucos. Pra quem quer praticidade, do gênero, eu não vou poder testar, nem sou eu que geralmente vou estar, né, fazendo essa questão, eu preciso, enfim, de praticidade na minha vida e tal. Escolhe uma marca só e aprende só com aquela marca, porque depois você tem que ficar ensinando ao cuidador, tem que ficar ensinando pro marido, tem que ficar ensinando pra sogra, e cada fralda tem uma particularidade, depois vira uma miscelânea. Então eu não acho prático você ter um enxoval muito variado, principalmente se você depender de outras pessoas nesse processo. Ó, eu sou fã das pockets. Eu já sou fã das capas. Eu tava lendo o comentário da Jéssica, que tem um canal Rotina Eco e Vida, que eu adoro, amo de paixão, a princesa dela, e acompanho as dicas e tudo mais. A Dai comentou, a lingueta C seca fácil? Minha dúvida com a ABS é o fato de secar, porque ele vai nascer agora no inverno e mora em Porto Alegre em apartamento. Eu indico, tá? É que eu moro ao lado de Curitiba e aqui é bem chato, a gente passa semanas chovendo. Ainda acho Porto Alegre menos chato que aqui. Conheço bem Porto Alegre, meu ex-marido é daí. Eu ia constantemente para Porto Alegre uns anos atrás, então eu achava assim, Curitiba mais difícil ainda de secagem. É claro que num apartamento isso dificulta ainda mais. Mas eu aconselho, inclusive, ter máquina de secar, tá? Não precisa, de repente, ser aquelas máquinas com tubo, né? Mas de repente aquelas máquina de secar de varal para fralda, gente, eu super indico que faça uma aquisição, né? Claro que atrás da geladeira ajuda, um ventilador também ali no varal de mão, aquele também ajuda, mas tem umas coisas que a gente compra para usar com fralda ecológica que são tipo salvadoras. E esse negócio é uma delas, o secador, tá? Então, super, super indico. Até andei vendo umas secadoras de roupa meio maluca por aí no Shopee e tal esses dias. Eu acho que é um investimento bacana, dá uma pesquisadinha, acho que vale a pena. Outra coisa que eu acho que vale muito a pena é ter a caixa organizadora. Isso não dá pra largar a mão, porque até o momento da lavagem é o melhor lugar pra guardar. Mas o outro é aquelas mangueirinhas que vai do lado da privada, sabe? Principalmente pra quem mora em apartamento, né? Então, pra retirada de sólidos, aquilo lá... Se você não sabe o que eu tô falando, depois me pergunta que eu posso mandar foto. Mas é ducha higiênica. E daí, pra retirada de sólidos, às vezes, tipo, você só faz um jato assim... E pra privada. Então aquilo é muito legal. E lá nos Estados Unidos, Europa e tal, eles têm até outras ferramentas, assim. Eles têm sabão pra fralda ecológica. Eles têm um negócio que se chama stink, não sei o que é só pro fedor de amônia. Tipo, tem umas coisas muito legais. Mas enfim, aí tem um troço que você encaixa a fralda e daí você vai com a ducha assim, então é muito legal. Existem fotos aí na internet se você procurar. E dá pra... Né, brasileiro tem criatividade, dá pra improvisar e fazer também. Ó, a Jéssica comentou que ela não coloca na aba da frente, deixa só preso na aba de trás. E isso falando de capas, tá? Eu também acho... eu coloquei a aba na frente também porque algumas famílias me pediam. Elas sentiam essa necessidade de pôr aqui dentro, tá? Então eu pus pra quem quer, mas não é necessariamente algo essencial. E esse aqui, o Dry Fit atrás, eu acho muito interessante sempre pôr, porque ele evita, né, que toda o pigmento vá para o absorvente e daí fique muito manchado. Então diminui um pouco as manchas do absorvente.
E facilita também nesse processo de chacoalhar o cocô na privada, porque o dry fit, por ele ser de poliéster, ele não gruda as coisas. Já o algodão, ele absorve e gruda, sabe? Então, é diferente o processo. E falando sobre cocô, materiais que grudam mais ou menos, existem os liners. Então, para quem ainda não conhece, esse aqui é um liner reutilizável. O que seria o tal do liner, né? Seria colocar assim, ó, sobre a capa, o liner. Então, esse liner aqui, ele dá uma sensação de seco, ou seja, para quem quiser usar a fralda como capa, e, mas eu não queria dar a sensação de molhada pro meu bebê, eu gosto de usar os absorventes de algodão porque são melhores e tal. Aí você vem e coloca o liner em cima. E a gente tem um liner reto, que é esse aqui, e tem um liner ergonômico também, que ele faz toda a volta aqui da fralda, fica tudo bem cobertinho, bem preenchido. Então ele dá a sensação de seco para criança e ele facilita na hora de remover os sólidos. Então a gente levanta isso aqui e chacoalha perto da privada. E ele também não gruda, então ele é bem bacana nesse processo. E falando do liner, a gente tem também o liner descartável. Esse aqui até é uma amostra, né, que a gente tem pra sempre mostrar pra vocês nos vídeos. Então, ele é descartável, ele tem essa mesma função. E aqui, ó, tá vendo? A gente coloca aqui sobre a fralda, assim. E quando tiver cocô, claro, né, destaca ele assim, coloca sobre a fralda. Aí quando tem cocô, a gente recolhe isso aqui e joga no lixo, tá? Sim, e dá pra fazer de outras coisas, tá? Tipo, gente que usa lenço umedecido, põe pra lavar e utiliza como liner, dá sim. Aqueles de maquiagem. É bem parecido, só que esse aqui, ele tem uma característica que eu acho muito importante, que ele é biodegradável, tá bom? Deixa eu ver. A Super Sec tá sendo maravilhosa na noite aqui. Realmente, gente, a Super Sec, assim, para uso noturno, ela é incrível. Amanhã eu vou lançar um vídeo que vai ter o nosso desafio noturno, que eu sempre faço nos invernos, que é a proposta de vai lá, se atira, usa a fralda noturna e que vai dar certo. Se não der, inclusive, a gente faz reembolso. Nunca tive ninguém que pediu reembolso, porque realmente ela funciona, né? Eu conheço meu produto, assim, feedbacks que eu já recebi sobre ela, muitos. Até amanhã, quando eu for postar, vou tentar fazer uma aba com os feedbacks da Super Sec, porque, assim, ferve, sabe? Ferve. Principalmente quando eu faço essa ação de desafio noturno, as pessoas voltam muito pra me contar depois como é que foi. É muito legal, porque ela realmente funciona, ela é maravilhosa. Eu finalizo as linguetas na secadora. E, inclusive, falando de secadora, as nossas fraldas, como elas não são em pool, elas são em nylon. E sim, escolhi o nylon porque eu tenho mais confiança sobre o produto. Eu sei que ele é mais resistente do que outras coisas que a gente tem, né, para uso de fraldas aqui no Brasil, principalmente. Então, o nylon, ele pode ir na secadora. Eu não indico isso abertamente porque eu entendo que tudo aquilo que a gente submete materiais a produtos químicos ou máquinas, a gente reduz a vida deles. Então, se a gente usar sempre a secadora e tal, isso pode sim comprometer a vida útil da tua fralda, né? Mas eu usava a secadora, principalmente como um teste. Tenho uma amiga que usa a secadora também para poder contar depois, olha, usei por 3 anos com secadora, não todos os dias, todas as lavagens, mas com uma certa frequência, e as fraldas estão intactas e tal, pra gente também poder medir exatamente o quanto a secadora afeta ou não nesse processo. Que a gente sabe que o sol resseca muitos materiais e auxilia no desgaste precoce, por um exemplo, do impermeável. Então, fraldas
muito no varal, às vezes é melhor que fique na secadora do que no varal, porque no varal, sol escaldante de quem mora aí no centro do Brasil, principalmente, sim, pode danificar os impermeáveis e a vida útil bem reduzida. Aquecedores de ambiente, eu não sei, Lari. Eu acho que pode ajudar, né? Tipo, não em cima, porque isso aí pega fogo. Que eu já imaginei aqueles com resistência, né? Mas tem aqueles a óleo também, que gastam uma energia, mas que com certeza facilitam na secagem. Então, tinham perguntado sobre o tempo de secagem da lingueta, né? Eu não considero a lingueta como uma secagem muito demorada, eu acho, assim, proporcional ao Melton, porque apesar dele ser 4 camadas, são 4 camadas bem fininhas. Claro que demora mais do que a capa para secar, porque a capa não tem algodão, não tem camadas e são materiais sintéticos, então eles acabam secando muito mais rápido. Mas eu justamente fiz a lingueta em só 4 camadas, porque pra ela secar mais rápido mesmo, tá aqui, ó. Então eu fiz ela compridona assim, justamente pra secar mais rápido e pra gente poder ser mais versátil no seu uso. Eu tô com uma gatinha no meu pé, eu vou só colocar ela pra fora aqui, eu já volto, tá? Vão deixando suas perguntas. Oi, fofura, venha. Ela quer um carinho. Olha, gente, essa é a Cacau. Oh, Cacau. Vai lá. Pronto. Eu acho que vale muito a pena. Eu amo, né? Sou até suspeita de falar. Eu amo de paixão linguetas e prefolds, gente, porque não sei. Já salvei muitas famílias, né? Tipo, família que tava assim, meu Deus, não sei mais o que fazer, com vazamentos e tal. E a lingueta e o prefold são salvadores. Eu amo muito. Até um hack, né? Pra quem não tem lingueta, não tem prefold, tá sofrendo com uso noturno, eu sempre passo esse hack. É muito simples. Não preciso ir na Maiaru e comprar o prefold na Maiaru. Posso improvisar com o que eu tenho em casa? Sim. É cueiro. Todo mundo tem um cueiro de flanela que ganhou da tia, da avó, ou até mesmo comprou porque achou que ia usar. E a gente nunca usa aquilo, ainda mais agora que a gente fala que não fica muito amarrada a criança, né? Que a gente enrolava antigamente e tal. Então, a gente não usa, uma parada que fica lá na gaveta e basta dobrar num retângulo, assim, né? Tipo, do tamanho do absorvente e colocar dentro da fralda junto com o absorvente que você usa. E absorvente de Melton eu considero sim um dos melhores, não só porque eu gosto do Melton ou porque eu vendo Melton, mas porque eu fiz testes em cima de todos os materiais. Até tem um vídeo no YouTube que eu acho que foram 16 tipos de absorventes diferentes. E porque eu falei pra vocês que eu tinha uma miscelânea, tinha de tudo. Então, na época eu fiz lá por 16 ou 20 absorventes, mas foi bastante absorvente. Eu fiz teste um a um do quanto absorvia, de quanto retia. Foi, né, bem cansativo. Eu fiquei um dia quase fazendo os testes dos absorventes. E os dois materiais que, assim, superaram as expectativas foi o Melton. O Melton, quantidade. Só que qual é o problema do Melton? Ele é muito mole. Então, se ele tá muito cheio e ele sofre uma pressão assim, é que nem um pano, uma esponja com bastante água, você espremeu, ele vai pra fora. Não vai ter pra onde ir esse líquido, vai pra fora. Ele vai passar as costuras, porque líquido, ele é penetrável, né? Não importa o quanto essa fralda foi bem elaborada, se o absorvente estiver saturado e a criança fazer uma pressão de um modo que esprema, ele vai pra fora se ele não tiver estrutura. E a lingueta, ou seja, a flanela, que pode ser, tipo, eu chamo de lingueta,
pode ser o Prefold, pode ser o teu coeiro que você tem em casa, ele tem estrutura, porque você pode perceber que ele é mais resistente, ele é mais forte, principalmente quando a gente envolve um no outro, a gente dá potência um ao outro. Então aqui, ó, tô com a lingueta aqui envolvendo o Melton, ó. Eu dou a estrutura. É claro, ó, eu consigo abraçar. Só que se isso aqui tivesse cheio de líquido, eu não ia conseguir espremer tanto quanto quando eu espremo só o Melton. Porque ele é muito mais molinho, ele é muito mais macio, né? Então, um ajuda o outro. Os dois trabalham juntos. Um dá suporte ao outro. Aqui tem uma capa com botões de pressão para fixar no ABS. Tem também aí? Eu até... Assim, a nossa capa de Microsoft, eu fiz... Deixa eu pegar. Então, para quem não conhece, a gente tem a capa de Microsoft, que ela tem uma proposta diferente. Ela é super legal. E a gente fez o absorvente 3 em 1, ó, tá vendo? E, inclusive, o absorvente 3 em 1, ele tem esse botão aqui, tá? Porque a ideia é essa, que essa capa aqui acople, isso aqui aclope. Meu Deus, acoplar, acople. Meu Deus, que difícil a palavra, acho que eu nunca falei. Então, ela botou aqui, ó, tá? E aí é uma capa. Porque, assim, a capa de Microsoft, pra quem não conhece, né, deixa eu começar a falar do início, ela não tem impermeável. Ela é feita só de Microsoft. Então, ela é muito respirável. Ela é muito gostosa. Pra mim, eu amo de paixão. Mas, enfim, é uma proposta diferente. Eu costumo dizer que é para as famílias que já têm uma intimidade com fralda ecológica, que já sabem o quanto seu bebê precisa de absorventes, porque ela tem essa proposta diferente, né? E pode, sim, haver mais vazamentos do que as outras, porque, óbvio, não tem impermeável. Mas, quando a família aprende a usar fralda ecológica, quando ela tá em outro nível, tipo, já passei desse nível de aprender sobre absorvente e capa. Agora eu quero uma coisa mais hardcore. Daí entra no mundo dos softs, ou lã, né? E a lã, bom, eu tenho uma história de amor com a lã. Mas aí pega a capa, acopla. Aê! Falei. E agora ela tem impermeável, porque esse absorvente tem impermeável. E essa fralda que já era boa, ficou ainda mais. Então é isso, gente, ó. Só que eu não lancei isso oficialmente ainda. Mas sim, se você comprar a nossa capa de Microsoft, a partir de agora ela já sai com botões. E deve ter algumas marcas que trabalham com isso, mas eu não sei. Eu confesso que eu não pesquiso muito as marcas brasileiras, porque eu tenho um medo de ser afetada pelo que os outros fazem, sabe? Então, enfim, pode ser até, inclusive, que coisas sejam parecidas com os concorrentes, parceiros, né? Companheiros, como é que é? Colegas. Mas é por ressonância, por, sei lá, conhecimento. Ou até porque tem alguns que copiaram já. Tipo, essa capa de Microsoft eu já vi por aí a rodo, várias outras pessoas, mas sim, eu fui pioneira na capa de Microsoft em si aqui no Brasil. A pomada que vende na Maiaru impermeabiliza as fraldas? Preciso usar liner usando ela também? Não, essa pomada, gente, até inclusive eu não fiz muito propaganda, não falei muito sobre elas ainda aqui por falta de tempo, porque a vida tá uma loucura e tal. E o site, inclusive a parte do site que eu cadastrei elas, eu terminei só essa semana. Então em breve eu vou estar falando um pouquinho mais. Que antes eu até tava comentando um pouco, mas não adiantava nada se não tinha o produto disponível, né? Mas essa pomada, a gente tem duas, inclusive. Uma que é especial para recém-nascido e outra para depois de 6 meses, por causa da concentração de óleo essencial. Assim, não é só para assadura, apesar de que para assadura ela funciona muito bem, porque ela é bem regenerativa, é emoliente, hidratante e tal.
mas ela é pra tudo. Picada, corte, tombo, carinho. Tipo, meu filho tá precisando de amor. Dá pra fazer uma massagem nos pés com ela, porque ela, né, ela tem essa potência também energética, né? Então ela é feita. Todos os produtos que estão ali, ó, a gente tem lá no site, na parte de biocosméticos, tá? Eles são feitos por uma família aqui de Campo Largo, que é uma amiga, inclusive, que essa família planta dentro do lado da casa deles, eles fizeram uma agrofloresta. E daí é tudo natural, orgânico, tem outros nomes aí por trás, né? E muito legal a proposta dela. E o que ela compra, inclusive, por exemplo, né, os óleos vegetais, os óleos essenciais que ela não produz, porque ela também tem alguma coisa que ela produz lá, é tudo orgânico também, tá? Então tem muita coisa que ela produz e que influencia nos produtos dela e muita coisa que ela acaba comprando, porque não tem potência de produção ainda. E aí tudo orgânico e com toda essa consciência por trás. E ela é uma mãezinha que, além de aromaterapeuta, especializada em pediatria, agora se formando como terapeuta de florais para sagrado feminino. A gente tá num movimento bem legal aqui. E tem produto para dentição. Tem um ali de camomila, que é para dentição, que também dá para usar para tudo. Para esse aqui, ó. Já que eu comecei a falar, né? Esse aqui dá pra você espirrar no quarto. É feito de hidrolato de camomila, que é plantado na fazenda deles, que é destilado por ela, inclusive, tá? Então é tudo orgânico, natural, blá, blá. Até, inclusive, esse tá aqui fora, mas eu tô guardando tudo na geladeira pra manter, assim, né, todos as bases da planta bem conservados, né? Então você pode espirrar no ambiente, ele vai ter todos os benefícios da camomila, que são muitos, né? Principalmente mulher no puerpério, criança recém-nascida ou criança que tá no processo de agitação, que pode sim baixar a imunidade e causar processos de doenças. Então é muito bacana. Esse hidrolato é o mesmo que você pode espirrar numa fraldinha e dá para criança morder em processos de nascimento de dente para acalmar. E isso aqui é tipo milagroso, porque eu tive uma dor de dente e simplesmente ao espirrar a dor desaparece. Então ele esqueci o nome, mas ele amortece, né? Sem falar que ao mesmo tempo que ele amortece e é natural, ele é anti-inflamatório, antibiótico natural e tudo mais. Então vale muito a pena ter. Eu usava com o Aruan, na época eu não conhecia a Aline, eu usava o tônico da Pura Chuva. E ele é mais leve que o tônico da Pura Chuva, porque ele é o processo assim. O tônico da Pura Chuva, por um exemplo, ele usa óleo essencial de camomila, que é bem legal. Só que o óleo essencial, ele é mais forte, né? O hidrolato é a água que sobra do processo, que deriva, né? Do processo de extrair o óleo essencial. Então ela fica com as características do óleo essencial, mas no nível de água. Então ela tem uma frequência mais leve. E eu gosto dos dois. Gosto dos dois muito, mas eu gosto desse aí porque ele dá mais possibilidades de usar, tá? Ó, aqui só eco à noite. Amanhã vai sair vídeo sobre fraldas ecológicas e uso noturno. Para quem não ingressou ainda com uso noturno, por favor, acompanhe. Agora estou testando várias opções para as mães verem que dá certo. Isso aí, ó. Acompanhe a rotina Eco e Vida para saber mais, porque ela posta muito da rotina dela com fraldas ecológicas, é muito legal. Não tenho coragem de testar as fraldas na secadora. Gente, não coloquem as fraldas na secadora, mas a Maioru pode impor, porque não só eu, né, eu já testava antes, muito antes de indicar e até antes de começar a vender, então pra ver se dava certo, se podia e tal. Tem alguma indicação de tipo de sabão para lavar na máquina? Sim.
E isso aí é um assunto de mais uma live, porque sabão tem uma leve briga aí no mercado, que tem gente que fala que sabão natural não presta, pra lavar fralda muito menos, porque lavar fralda é suja, é isso, é fedorento e é aquilo. Eu acredito, a minha opinião sobre lavagem de fraldas é que se eu optei por usar fraldas ecológicas, essa é a minha opinião, tá, gente? Eu optei usar fraldas ecológicas por conta da consciência ambiental. Depois eu descobri que isso era mais saudável pro meu filho. Depois eu descobri que isso era mais econômico. Então, tipo, foi desencadeando outras coisas que eu falo, uau, é isso mesmo. Mas o ambiental pra mim era o que pesava realmente. Então, pra mim não fazia sentido usar fralda ecológica e usar um sabão que agredia a natureza. Mas nada contra quem usa. Por quê? Eu acho que você tem que testar com o que você costuma usar em casa. Eu uso esse que eu tenho, testa. Não deu certo? Muda. Como tudo na maternidade. Não deu certo? Muda. Mas eu tô falando sobre esse assunto de sabão que seja natural ou mais biodegradável, porque 100% natural ou 100% não agressivo à natureza, eu não acredito que exista. Eu acho que tudo que a gente faz hoje, de certo modo, agride, mas a gente tenta fazer uma coisa que vá menos, né? Então, existe um debate e existe uma briga contra os sabões que são biodegradáveis. Tipo, chicote neles. Não funciona, não sei o que. Já vi muito isso na rede. E eu, claro, eu vejo as colegas falando sobre isso, eu, tipo, nem interajo, porque senão dá conflito, né? Mas aqui eu abro abertamente a minha opinião pra vocês. Eu usei só sabão biodegradável. Praticamente teve uma fase que eu usei Omo, teve sim uma fase que eu usei Tixan. Não só pra teste, mas, por exemplo, do Omo, eu nunca gostei muito do Omo. Não sei porquê, tinha um ranço com Omo. E aí minha mãe, fui viajar pra casa da minha mãe só usa, acho que por isso que eu tenho ranço. Minha mãe só usa esse. Daí eu usei uma semana lá e eu, uau, achei legal até. Porque ele realmente deu um cheiro, não sei o quê. Mas impermeabilizou minhas fraldas. Tipo, uma semana de uso. Mas nada a ver, tá, gente? Eu sei que tem um Omo lá que impermeabiliza, daí tem um outro que não sei o que não impermeabiliza. Até pra quem gosta de usar Omo, aí eu vou dar uma dica aqui agora, que é a Mamativa. Mamativa, ela fala muito sobre o Omo e qual é o Omo correto, diz que esses dias mudou a fórmula e não sei o que, tá? Agora eu aqui gosto, amo e espalho os que são biodegradáveis. Eu usava na minha época o Milão, não sei se vocês conhecem, mas ele é fabricado em São Paulo, tem site, ele é acessível, tá? Aqui hoje em dia eu já não sei quanto que ele tá, mas na época era o mesmo valor do que qualquer outro sabão dos mais baratos, tá? E ele é realmente bom, ele cumpre com o que ele faz, ele é bem gostosinho. Eu até revendia ele uma época porque ele era realmente gostoso e as pessoas me pediam muito. Então eu comprava de caixa e acabava revendendo. Hoje em dia eu não revendo mais, mas existe site deles aí. Mercado Grande também vende Milão, tá? Não é tipo um sabão difícil de encontrar, que nem outros que eu vou comentar agora. O Garoa. Garoa é muito legal. Eu testei Garoa em casa. Eu não compro Garoa com frequência porque aqui não tem, porque daí depende da internet, não sei o quê. E daí não dá certo pra mim. Mas funciona. Positiva, funciona. Tem clientes que usam e gostam. Positiva. Esses dias falaram mal de um, eu não lembro agora qual. Ah, 7ª geração. Que é o que eu tô usando agora, mas talvez vocês não saibam, mas eu não tenho mais bebê nas fraldas. Meu filho hoje tem 6 anos, então faz alguns anos que ele desfraldou. Então eu lavo roupa e adorei esse tal de 7ª geração. E daí houve um comentário que não sei quem tava usando no nosso grupo lá do WhatsApp, pra quem quiser fazer parte, gente, link na bio, tem grupo do WhatsApp só de mães falando sobre uma maternidade mais sustentável. Rola papo de maternidade por lá. E daí uma mãe comentou, daí outra pessoa veio e falou que mudou a fórmula, que agora tem glicerina e que afeta lá e impermeabiliza os materiais. Agora eu vou falar pra vocês um pouquinho mais sobre impermeabilização. Deixa eu só encerrar o assunto do sabão, que eu tô entrando num assunto e saindo no outro. Testa, não deu certo, troca.
Agora, uma coisa mais importante do que sabão é a quantidade de água, tá? Então, se o enxágue, por um exemplo, não for eficaz, vai ficar resíduo de sabão e vai dar BO na tua fralda. Então, é importante você fazer ou uma quantidade de água na lavagem que seja elevada, por exemplo, meia maquinada de fralda suja para uma maquinada cheia de água, ou duplos enxágues, aquela coisa toda, tá? E eu gosto, inclusive, de sugerir de lavar os absorventes separado das capas, para manter as capas bonitas por mais tempo, para você, de repente, usar um produto diferente nos absorventes, se você acha que vai melhorar a qualidade da lavagem. O que eu ia falar agora? Meu Deus, esqueci. Tá. Então, tá. E outra coisa, para quem usa muito capa, por exemplo, não interfere tanto esse negócio de impermeabilização e vocês vão entender por quê. O que é a tal de impermeabilização que eu tô falando aqui e de repente vocês não estão entendendo, né? Então, assim, a gente tem esse tecido da fralda de bolso, que também tá presente nas capas, lá na parte de trás, que nas capas interfere menos, porque é só onde sai o cocô, né? Onde sai o xixi, vai estar o algodão, que absorve mais, porém, o absorvente também impermeabiliza e perde potência por causa de sabão, tá? Então, impermeabilizar é uma película invisível que o material cria, ou ele deposita, então o sabão vai depositando uma gordura aqui, e por isso que o sabão de coco é mal falado nesse caso, porque muita gente lava com sabão de coco, principalmente sabão em pedra, que tem gordura animal, que fica muito depósito nos materiais, e aí o xixi não penetra mais aqui. E não é só sabão em barra de coco, tá, gente? Sabão tipo Ola, Coquel, que tem um coquinho desenhado, que não tem porcaria de coco nenhum, nem é nada natural. Esses sabões aí, que são para roupas delicadas, você fuja. Não dá para lavar fralda com esse tipo de sabão, beleza? Então, eu falei aqui, vai testando, mas não teste esse tipo de sabão, porque ele impermeabiliza. Ele cria essa camada justamente porque ele tem goma no material. E o que é a goma? Antigamente se usava muito goma em camisa. É uma substância, vou chamar assim, que deixa com mais brilho, com um aspecto mais renovado. Quando a gente compra uma toalha, por exemplo, para você entender muito bem o que é a goma ou impermeabilização, tá? A gente compra uma toalha. Essa toalha demora 3, 4 lavagens para começar a absorver bem a água do corpo. E às vezes tem umas toalhas que é até mais que isso, né? Porque esse processo de goma foi feito para ela ser vendida e ela parecer mais bonita lá na hora de ser comprada, e porque é o acabamento do material que eles fazem na fábrica, tá? Nas indústrias por aí. E, inclusive, acontece isso do sabão ir depositando esses resíduos, essas coisas, deixando aqui com uma camada que dificulta a penetração dos líquidos. Então, o xixi, na hora que bate aqui nessa barreira, ele acaba indo para fora. Porém, existe... daria outra live sobre, porque, assim, existe outros motivos do qual acaba vazando. Por exemplo, acabei de vestir meu bebê, em 20 minutos de uso, vazou. Por que que isso aconteceu? A fralda ou absorvente não está penetrando na mesma velocidade que o xixi está saindo. Simplesmente assim. Então pode ser um absorvente novo, uma capa nova, uma capa que está ficando com resíduo de sabão, ou usou amaciante na hora da lavagem. O bebê muito magrinho, recém-nascido principalmente, com um absorvente que não tem uma velocidade de absorção, liner. Utilização do liner reutilizável quando ele tá novo também, ou quando o bebê é recém-nascido. Então, eu recomendo não usar liner desde recém-nascido, esse aqui que é reutilizável, porque ele vai acabar mandando o xixi pra fora. Porque pensa comigo, o xixi, a hora que ele sai do bebê, ele não vai ter força pra penetrar e ele vai ficar sambando aqui, tá?
E se esse ficou aqui o xixi, o que vai acontecer com o líquido? Ele vai passar pelas frestas na coxa do bebê e vai pra fora, tá? Não tem peso, porque quando a gente faz a pressão do peso da criança, simulando o peso da criança, acaba penetrando mais fácil, porque a pressão sobre o material ajuda a absorver. Desculpa a velocidade, gente, mas é um assunto interessante, né? E isso só para refletir, porque muita gente faz o teste da impermeabilização colocando o material debaixo da torneira ali, e daí fica, ué, mas tá boiando. A minha fralda é com interno de Microsoft, de fleece, de suedine, até mesmo o dry fit, às vezes pode acontecer isso, mas o dry fit acontece menos porque ele tem esses furinhos aqui que ajudam a penetrar, mas se ele tiver semi-impermeabilizado já vai acontecer. Ele forma poça e não penetra. Mas a gente tem que simular a pressão da criança sobre o material também. Se tiver impermeabilizado, nem com a pressão da criança vai penetrar, tá? Como resolver a impermeabilização? Compra um shampoo anti-resíduo da Pantene e lava 2, 3 vezes com aquilo ali, né? Ou eu falo assim, vai usando, vazou, troca, jogo de cintura, mamãe, vazou, troca, vai usando absorvente em contato, porque é mais difícil de impermeabilizar, e vai lavando com Pantene ou com detergente, em 2 ou 3 lavagens vai estar 100%. Ai, gente, como eu falo, meu Deus. Aqui o sol bate pouco tempo devido à sombra dos prédios. Isso, secadora ajuda. Só vento já seca rápido. Tô usando aqui uma da Mundial que é tipo ventilador. Apontar esse secador pro varal de mão, sim, ajuda. Ó, ela tá falando que ajuda muito. Então, pegar um secador e apontar pro varal ali, que é aqueles varalzinhos de mão, ajuda. Inclusive, esses varalzinhos de mão, gente, que é tipo aquele mesa, assim, ele é sensacional pra quem usa fralda ecológica, tá? Se não tiver, já providencia aí. Eu combino a lingueta com Melton, pra mim é perfeita. Eu faço o contrário, lingueta dentro. Interessante, boa combinação. Eu usava a lingueta fora, por baixo, né? Mas eu acho legal essa questão de envolver os materiais, tá? Então, falando aí de uso de absorventes, né? Então, aqui eu tenho o Melton e aqui eu tenho a lingueta. Eu só usava assim, ó. E funcionava muito bem. Mas eu comecei a observar... nos atendimentos mesmo, de famílias que usavam assim e tal, e que não tinha total sucesso. Aí quando eu comecei a falar, não, envolve um no outro, o pessoal começou a positivar. Dá certo, melhora, potencializa, tá? Então é legal. O que é liner? Então, o liner, eu falei agora há pouco, mas esse aqui é o liner reutilizável. Tem o descartável também, que eu vou pegar aqui. E ele usa sobre a fralda. Então, assim, ó, usando o liner sobre a fralda, ele dá uma sensação de seco na criança. Facilita não descer as manchas pro absorvente, tá? Então, ele dá uma retida aqui e não gruda o cocô com facilidade. Não, principalmente depois da introdução alimentar, tá? Porque cocô de bebê que só amamenta é diferente um pouco, gente. Lembrando aí, né? Que daí é um jatinho de água, você remove tudo também, tá? E o liner de Microsoft é bem bacana pra isso, porque ele ajuda, assim, a não grudar, não ir as manchas pro absorvente e tal. Então é bem legal. Só que o liner pra recém-nascido eu não recomendo. E eu sei que você tá com um recém-nascido, Valesca. Eu correria, vai dar muito vazamento aí. Mas tem o liner descartável. Esse dá pra usar desde recém-nascido. Porém, eu acho desperdício, eu já vou falar por quê. Então, ó. Você usa assim, tá? Entre a fralda e o bebê. Quando tiver cocô, você só tira ele e joga no lixo. Lá na Europa, Estados Unidos, eles jogam na privada. Mas se fizer isso aqui no Brasil, você vai entupir tua rede de esgoto, né? Se é que tem rede de esgoto, porque aqui no Brasil tem vários lugares que não tem. Então, tá. Falei do liner. Eu ia comentar alguma coisa mais que eu esqueci. Isso, também por causa de pomadas. Isso aí. É lavável. Mesmo esse que é descartável, ele pode ser lavável também. Gente, veio só xixi e tal, põe pra lavar junto.
Eu, inclusive, lavava eles separados, porque eles são mais delicados, ó. Se a gente jogar tudo dentro da máquina, ele não vai... Tipo, 2 lavagens, ele vai esgrenguenhar todo. E daí eu lavava eles separadinho. E eu tinha bastante fralda. Nossa, eu tinha 30 e poucas fraldas. Então eu lavava uma vez na semana só. E os liners eu batia só eles com o mínimo de água da máquina e dava super certo, porque eram muitos, era tipo 30 liners, né? Menos, porque ele fazia cocô, óbvio. As de cocô eu dispensava, eu jogava fora, não reaproveitava. Mas mesmo assim, né? Até porque o liner é... Ah, tá, isso que eu ia falar. O liner, ele é muito maravilhoso depois da introdução alimentar. Porque daí que começa a ficar mais pepinoso o cocô. E o ideal é que você tem cocô. Vamos trocar. Trocar o quanto antes se você puder. Pra que não fique muito cheiro na fralda, principalmente. E aí você já tira isso aqui e joga no lixo pra não ficar o cocô ali na fralda, porque isso vai impregnando. Se você deixar ali, vai ficar cheiro na fralda. Impossível não impregnar, né? Bebês que estão só na amamentação, que normalmente é até 6 meses de vida, principalmente leite materno, com o leite de caixinha, vou chamar assim, eu não sei te dizer. Tipo, eu nunca tive feedback sobre isso, mas eu sempre falo sobre o leite materno apenas, né? Sobre o leite materno, ele... primeiro que ele não tem cheiro, não é dificultoso de trabalhar com ele, não precisa remover ele imediatamente da fralda, dá pra deixar um tempo ali. Não costuma ter muito cheiro, né? E ele sai com um jato de água. Bem fácil. Se jogasse, tipo, do chuveirinho ali do banheiro, ele desgruda e vai embora, assim. E daí eu acabo achando um desperdício usar, sabe? E outra coisa. Cocô de RN é tipo... Pff. E daí isso aqui se dobra um pouquinho e o cocô veio aqui, ele vai tudo pra fora. Então, eu achava desperdício, tá? Mas se alguém gostar e achar essencial, me conta... Que daí eu vou mudando meu repertório, né? Porque o meu repertório é sobre o que eu vivenciei e achei legal. Então, pra mim, pro meu filho, eu achava desnecessário até a introdução alimentar. Acho que é isso que eu tinha pra dizer. Vamos lá. Na última live, falei que o lava-roupa Eve era ruim, redimindo a marca. Mudei os enxágues e está perfeito. A Eve é a cápsula por assinatura. Muito bom. Ó, uma dica aí da Lari. Aqui a gente faz em casa um sabão líquido que lava super bem as fraldas, com uma plantinha que tem por todo lado. Vou postar a receita... Porque tem no Brasil também a mesma planta. Posta que eu quero ver. Eu fazia também o meu sabão. Não sempre. Eu usava Milão muitas vezes. E às vezes eu fazia o meu sabão também. Eu usei sabão da Pura Chuva, que é maravilhoso. Sabão em barra, nem sei se eles produzem mais. Usei da Prema. Eu testava bastante, assim. Tinha um com glicerina. Eles falam muito mal do sabão de glicerina, não sei... enfim, tem gente que fala muito mal. Eu usei sabão com glicerina e eu não senti muita diferença. Apesar de que eu usava muito capa, talvez por isso não tenha sentido muita diferença. Mas falam mal de sabão de glicerina, tá? E aí eu também fazia uma receitinha que eu pegava o sabão de coco de verdade, sem gordura animal. Leia o rótulo que você vai descobrir. Às vezes até eles tentam maquiar, né? Mas ácidos graxos, né? E às vezes eles colocam que é animal e às vezes fica em aberto, mas quando a gente dilui o sabão, se ele empelotar, você já sabe que é gordura animal que tem ali, tá? Mas tem uns que... Não lembro se é o IP. Nossa, faz tanto tempo que eu não faço sabão. Mas tinha um mais comercial que eu testei uma vez e era mesmo gordura vegetal e tal. E que foi muito bom. Aí eu ralava o sabão, quando era só gordura 100% vegetal, ralo o sabão, 2 litros de água, será que era isso? Acho que era 2 litros de água, daí ferve, daí derrete o sabão lá dentro. Aí eu colocava álcool, não lembro das medidas, faz tempo que eu não faço. E algumas gotas de óleo essencial e fechava e lavava muito fralda com isso e era maravilhoso. Eu tenho receita lá no YouTube, se alguém quiser.
eu uso sabão de coco em barra da Milano, porém eu faço ele líquido e funciona super bem. Eu acho que era Minuano, acho que era isso mesmo. O trabalho é ter que derreter. E é muito simples, né? Muito, muito simples. E eu gostava de colocar álcool, Vanessa, não sei se você põe, porque mantém ele mais quente. Ele não fica mais... Ele fica mais aguado. E eu gostava. Enfim, eu gosto muito do álcool também. Bebê com 6 quilos aqui. Agora que o liner começou a dar certo. Uso apenas quando tem assadura. Ela está com alergia alimentar e tô tentando descobrir tirando os meus alimentos mais alergênicos. Aí, é até um ponto que eu queria comentar. Lá atrás eu falei de assadura, né? E quando a gente tem muitas assaduras recorrentes... Nossa, como eu tô recebendo grilo ultimamente. Deixa eu tirar. Deixa eu jogar ele pra fora, peraí, gente. Quase entrou numa caixa aqui que tá pronta pra sair. Alguém ia receber um grilo verde junto. Tá. Quando... esqueci. Deixa eu olhar de novo aqui. Ah, tá. Quando começa a ter assadura, com fralda ecológica é muito interessante esse processo, porque a gente pode investigar e a gente acaba descobrindo coisas, né? Porque com as fraldas descartáveis, geralmente... tá tendo assadura, e você vai no médico, o médico vai falar, pô, é normal, você tá usando fralda descartável, é normal ter assadura. Quando a gente tá usando fralda de pano e tá tendo uma recorrência de assadura, não é normal ter assadura, a não ser que você esteja usando um material que tá agredindo a pele do teu bebê, ou um material que resseca a pele do teu bebê, ou ele tá com uma alergia alimentar, né, que pode ser... enfim, aí tem algumas coisas que podem estar aí acontecendo e aí a gente começa a reduzir e é batata. Eu já acompanhei muitos casos. Pode ser também alergia do sabão, um enxágue que de repente está precisando ser acertado ou a quantidade de sabão no uso também. Usei liner no meu filho, RN, e foi desperdício. Então, também concordo. Tô usando da Soft de coco e tem funcionado. Então, é isso que eu digo. Não tá dando certo, troca. Gente, a live deu 1h30. Era pra ter feito meia hora na minha cabeça. Mas estava muito bom o papo, foi surgindo as dúvidas. Eu não falei nem 1/10 do que eu tinha pensado em falar aqui. Mas... o que era para fazer é isso mesmo, uma consultoria coletiva, responder as perguntas de vocês. Eu tinha feito mais ou menos as perguntas mais frequentes, porque se ninguém me perguntasse nada, eu já teria conteúdo para passar aqui. Mas como foi bem rica de perguntas, eu agradeço imensamente. Farei essa live todas as sextas-feiras para tentar ajudar o máximo possível as famílias. Irei alterar os horários para tentar atender a todas. Quem sabe mais pra frente faço nos finais de semana também, para poder alcançar mais pais, né? Também para que ajudam nesse processo aí de uso de fraldas ecológicas, que eu sei que também tem pais, né, que tentam adentrar nesse mundo, às vezes não estão podendo estar nesse horário aqui comigo ou nas sextas-feiras, porque, enfim, né? Cada um com o seu compromisso. E mães também, né? Que ainda estão gestando, estão trabalhando, estão nas suas rotinas e não podem, de repente, estar aqui na sexta-feira. Então, eu vou estar tramitando em outros dias também. E sempre os nossos canais de mensagem estão abertos para vocês. Então, qualquer dúvida, não importa se você usa Maiaru ou não, a ideia é que use fralda ecológica. E a minha maior dica sobre o uso da fralda ecológica, se você está iniciando, é pergunte. Não passe perrengue, porque perrengue a gente passa na maternidade no geral, né? Mas não precisa ser difícil, sabe? Pode ser gostoso, pode ser divertido e pode ser uma nova paixão que acaba se tornando para muita gente, assim como foi para Alice, foi para mim, foi para Jéssica, a Mari entrou aqui na live também, que são mulheres que se apaixonaram pelo mundo das fraldas ecológicas
E isso trouxe uma nova consciência sobre o mundo também. Já tínhamos, né, uma consciência, mas trouxe outros olhares. E não só voltado para a sustentabilidade em si. Eu já vi mulheres que, meu caso também, que despertaram para um novo jeito de criar, para um novo jeito de olhar para o futuro das nossas crianças, porque tudo isso tem a ver com o cuidado e com o futuro, né? O cuidado que a gente tem para com elas e o futuro delas também, né? Adorei estar com vocês nessa sexta-feira à noite. Sinto sua vontade para entrar em contato. Grande beijo. E amanhã vai ter vídeo falando sobre os noturnos, se alguém tem dúvida a respeito disso. Fiquem bem. E até. Bom final de semana. Aproveitem bastante.